Sei o milionário ouve faxineira negra falar 9 idiomas. O que ele faz em seguida deixa todo o escritório em silêncio. Clara é uma mulher negra de 52 anos que trabalha como faxineira em um arranha-céu corporativo no centro financeiro da cidade. Sempre discreta, educada e invisível para os executivos que passam por ela todos os dias. O que ninguém sabe é que Clara esconde um talento impressionante. Fala 9 idiomas fluentemente, um dom cultivado desde jovem, quando sonhava em ser diplomata, antes que a vida a obrigasse a abandonar tudo para cuidar da mãe doente, depois, criar sozinha os 2 filhos. Num final de expediente, enquanto limpa uma sala de reuniões, ela é surpreendida por uma chamada internacional que alguém esqueceu conectada no Viva Voz. Sem hesitar, Clara responde, em francês, depois em alemão, depois em russo. A fluência assusta até os interlocutores da ligação, que pedem para continuar a reunião com ela achando que se trata de uma intérprete profissional. O CEO da empresa, Ricardo Lacerda, um milionário conhecido por ser exigente e arrogante, presencia tudo por acaso. O que ele faz em seguida deixa o escritório inteiro em choque. Ricardo convoca uma reunião com todo o alto escalão e, na frente de todos, apresenta Clara como a nova chefe do Departamento Internacional de Comunicação. Um cargo com salário milionário, viagens e poder de decisão. Talento não escolhe cargo. E eu quase perdi o maior da minha empresa por puro preconceito. Mas a mudança de vida de Clara não para aí. Sua história viraliza, inspira milhares de mulheres no Brasil e no mundo, e expõe de forma crua como o racismo e o elitismo silenciam talentos brilhantes todos os dias. A pergunta final que ecoa no vídeo: quantas Claras o mundo ainda ignora? O gênio inesperado. Capítulo 1. A inexistência visível e o sonho esquecido. No coração de um arranha-céu corporativo, uma torre de vidro e ambição no centro financeiro da cidade, vivia uma existência que a maioria dos seus ocupantes sequer notava. Clara, uma mulher negra de 52 anos, era a personificação da discrição. Seu uniforme de faxineira, impecável e sem marcas, era como um manto de invisibilidade. Ela passava pelos corredores polidos, limpava as salas de reunião com o mesmo esmero de quem cuida de um templo, e sorria educadamente para os executivos que passavam por ela, apressados e absortos em seus próprios mundos de números e poder. Para eles, Clara era apenas a faxineira, uma figura utilitária, uma parte silenciosa do cenário, invisível em sua dedicação. O que ninguém naquele universo de ternos caros e sapatos lustrosos sabia é que Clara carregava consigo não apenas baldes e produtos de limpeza, mas um talento impressionante e um sonho esquecido. Ela falava 9 idiomas fluentemente. Um dom cultivado desde muito jovem, quando sonhava em ser diplomata, em cruzar fronteiras, em conectar mundos. A vida, no entanto, tinha outros planos. A doença de sua mãe a obrigou a abandonar os estudos, a trocar os livros e os idiomas por turnos exaustivos de trabalho. Depois, veio a responsabilidade de criar sozinha os 2 filhos, uma luta diária para colocar comida na mesa e garantir que eles tivessem as oportunidades que a ela foram negadas. O brilho de seu talento ficou guardado, um segredo conhecido apenas por ela e pelas paredes de seu pequeno apartamento na periferia. A rotina de Clara era uma dança silenciosa de limpeza e manutenção, uma jornada entre o amanhecer e o anoitecer, que a deixava exausta, mas com a dignidade intacta. Ela via os executivos, seus jantares de negócios, suas conversas em idiomas estrangeiros, e por vezes, um leve sorriso melancólico surgia em seus lábios. Ela entendia cada palavra, cada nuance, cada piada interna, mas permanecia em seu lugar, em seu papel de invisível, aceitando a sua realidade com a resiliência de quem aprendeu que a vida não é o que se sonha, mas o que se faz dela. O que ela não sabia é que o destino, por vezes, tem reviravoltas inesperadas, e que a invisibilidade que a protegia estava prestes a ser quebrada de forma espetacular. Capítulo 2. A reunião interrompida e o dom revelado. Era um final de expediente. E o arranha-céu corporativo estava quase vazio, seus corredores antes movimentados agora ecoavam o tilintar das chaves de Clara. Ela estava imersa em sua rotina, limpando a grande sala de reuniões do CEO. Os pensamentos longe dali, na janta. Que faria para os filhos? O cheiro de cera e desinfetante preenchia o ar.
Foi então que um som inesperado a sobressaltou, uma chamada internacional. Alguém havia esquecido o viva-voz conectado em uma das mesas de conferência, um aparelho de última geração que piscava. Com a urgência de uma comunicação transcontinental, a princípio, Clara hesitou. Sua natureza discreta impedia de se intrometer. Ela procurou o aparelho para desligá-lo, mas a voz do outro lado, falando em um francês rápido e complexo, expressava uma urgência que parecia exigir uma resposta imediata. Era uma discussão sobre um contrato milionário, uma negociação delicada que parecia estar à beira do colapso. O executivo do outro lado da linha, em pânico, chamava pelo nome do seio, sem pensar, impulsionada por um instinto que ela não compreendia, talvez o desejo de evitar um prejuízo, ou talvez a simples necessidade de ajudar. Clara respondeu. Sua voz, normalmente suave e discreta, reverberou pela sala. Em francês. A fluência, a pronúncia impecável, o tom de autoridade, surpreenderam o interlocutor do outro lado da linha, que, atônito, respondeu. A conversa continuou, e Clara, com uma naturalidade impressionante, trocou para o alemão quando o interlocutor trouxe um colega que falava esse idioma. A fluência assustou os executivos do outro lado da chamada, que pediram para continuar a reunião com ela achando que se tratava de uma intérprete profissional da própria empresa. E, para o choque ainda maior, quando um terceiro interlocutor entrou na chamada, falando em russo, Clara respondeu com a mesma desenvoltura. A conversa se estendeu por minutos, Clara negociando, esclarecendo, mediando com uma maestria que faria qualquer diplomata invejar. Capítulo 3. O olhar do predador e o silêncio atordoante. O que Clara não sabia é que toda a cena estava sendo testemunhada. Ricardo Lacerda, o CEO da empresa, um milionário conhecido por sua inteligência, mas também por sua exigência e arrogância, havia retornado ao escritório para buscar uns papéis esquecidos. Ele parou na porta da sala de reuniões, invisível para Clara, que estava de costas, imersa na conversa internacional. Ricardo, acostumado a ver apenas o que queria ver, estava agora petrificado. Ele viu a faxineira, a invisível, negociando, em idiomas que ele mesmo mal arranhava, com uma competência que rivalizava com a de seus diretores mais caros. Seus olhos, antes tão frios, arregalaram-se em uma mistura de choque, fascínio e uma vergonha aguda. Ricardo ficou ali, parado, enquanto Clara finalizava a chamada, garantindo um acordo milionário que seus executivos haviam falhado em fechar. A frieza de Ricardo foi substituída por uma queimação no peito, um reconhecimento tardio de um erro colossal. Ele havia construído seu império sobre a premissa de que o talento era identificado por currículos, por escolas de prestígio, por aparências. E ali estava, diante dele, um talento bruto, escondido sob um uniforme de limpeza, negligenciado por puro preconceito. O silêncio que se seguiu à chamada de Clara foi atordoante, preenchido apenas pelo ruído de seus próprios pensamentos. No dia seguinte, o escritório inteiro foi convocado para uma reunião de emergência, o alto escalão da empresa reunido em torno de uma mesa. O ar estava carregado de apreensão. Ricardo Lacerda entrou na sala, seu semblante sério, seus olhos varrendo os rostos de seus executivos. Ninguém sabia o que estava por vir. Foi então que ele quebrou o silêncio com uma voz que não era mais a do predador, mas de um homem que havia sido transformado. Ele chamou Clara. A faxineira, surpresa e confusa, entrou na sala de reuniões, seus olhos encontrando os de Ricardo. E então, diante de todos, Ricardo fez o que ninguém esperava. Ele apresentou Clara como a nova chefe do Departamento Internacional de Comunicação, um cargo com salário milionário, viagens e poder de decisão. Talento não escolhe cargo. E eu quase perdi o maior da minha empresa por puro preconceito. A frase deixou o escritório inteiro em choque, um silêncio atordoante que precedia uma revolução. A vida de Clara deu uma reviravolta chocante, e o CEO Ricardo Lacerda revelou uma verdade poderosa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta história inspiradora de talento, superação e justiça. Deixe seu like se você também está impressionado com o dom de Clara e a coragem de Ricardo em reconhecê-lo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem nesta trama de preconceito, redenção e a descoberta de talentos invisíveis. Comente abaixo o que você achou da decisão de Ricardo. Quantas Claras o mundo ainda ignora? O gênio inesperado. Capítulo 4.
O primeiro desafio e o fio da inveja. A ascensão meteórica de Clara a um cargo de alto escalão na empresa de Ricardo Lacerda foi recebida com um misto de espanto e ressentimento. De um dia para o outro, a faxineira invisível se tornou a chefe de comunicação internacional, com um salário que chocava os veteranos. Os colegas de Clara no antigo setor de limpeza, que a viam como uma irmã, aplaudiram e choraram de alegria. Mas no andar dos executivos, o ambiente era de hostilidade velada. Sussurros, olhares de desprezo e piadas de mau gosto eram constantes. A faxineira virou chefe? Isso é um absurdo, comentavam alguns. O principal foco da inveja era Dr. Eduardo Campos, o antigo chefe do departamento de comunicação, um homem ambicioso e arrogante, que considerava o cargo seu por direito. Eduardo via Clara não apenas como uma ameaça à sua carreira, mas como uma afronta pessoal, um lembrete vivo de seus próprios fracassos e da ditadura do politicamente correto. Ele e outros executivos, que compartilhavam seu preconceito e elitismo, começaram a sabotar o trabalho de Clara. Escondiam documentos, enviavam informações erradas e tentavam minar sua autoridade em reuniões, esperando que ela falhasse e voltasse para o seu lugar. Clara, que havia enfrentado a vida com a resiliência de quem não tem nada a perder, não se intimidou. Ela usou sua inteligência, sua experiência de vida e, principalmente, sua empatia para navegar pelo novo ambiente hostil. Ela sabia que precisava provar seu valor não apenas para Ricardo, mas para si mesma e para todas as Claras invisíveis do mundo. Seu primeiro grande desafio foi a negociação de um contrato complexo com uma empresa chinesa, um acordo que estava travado há meses por problemas de comunicação. Eduardo e sua equipe haviam falhado, mas Clara, com sua fluência em mandarim e sua habilidade de entender as nuances culturais, estava determinada a ter sucesso. Capítulo 5. As madrugadas da diplomacia e o preço do silêncio. A negociação com a empresa chinesa tornou-se o campo de batalha de Clara. As reuniões eram longas, as exigências complexas e a pressão imensa. Eduardo e sua equipe, embora obrigados a colaborar, faziam de tudo para sabotar Clara, atrasando documentos, alterando horários e espalhando rumores sobre sua suposta incompetência. O que eles não sabiam é que Clara, acostumada a jornadas duplas e a superar obstáculos com poucos recursos, estava mais do que preparada. Ela passava madrugadas estudando, não apenas os termos do contrato, mas a cultura, a história e as sutilezas da diplomacia chinesa. A fluência de Clara em mandarim, sua paciência e sua capacidade de construir pontes onde outros viam muros, começaram a fazer a diferença. Os executivos chineses, impressionados com seu domínio da língua e seu respeito pela cultura, sentiam uma confiança que não sentiam com os outros negociadores. Aos poucos, Clara foi desvendando os impasses, propondo soluções criativas e ganhando o respeito dos chineses. Ela percebeu que o sucesso de uma negociação não estava apenas nos números, mas na conexão humana, na dignidade e na empatia que se estabelecia. Enquanto Clara brilhava, a inveja de Eduardo se transformava em desespero. Ele via seu antigo cargo sendo validado por alguém que ele considerava inferior, e isso o corroía. Ele tentou uma última cartada, vazou informações sigilosas da negociação para a imprensa, esperando que o escândalo destruísse Clara e a empresa. Ricardo Lacerda, o CEO, soube da sabotagem e de imediato percebeu a gravidade da traição. O custo daquele silêncio, daquele preconceito que ele próprio havia alimentado por anos, estava vindo à tona. A notícia do vazamento seria um cliffhanger que colocaria Clara e a empresa sob uma pressão imensa, forçando Ricardo a fazer uma escolha final, entre proteger a imagem da empresa, ou expor a verdade sobre o preconceito e a inveja que a corroíam por dentro. Capítulo 6. O escândalo e a voz que ninguém calará. O vazamento de informações para a imprensa causou um alvoroço. Manchetes gritavam sobre escândalo corporativo e sabotagem interna na empresa de Ricardo Lacerda. A negociação com os chineses ficou em risco, e a reputação da empresa, manchada. Ricardo, que havia se orgulhado de sua capacidade de controlar narrativas, viu seu mundo desmoronar novamente. A tentação de abafar o caso, de culpar um bode expiatório e de proteger a imagem da empresa era imensa. Mas ele olhou para Clara, para sua dignidade inabalável, e soube que não podia mais
esconder a verdade. O preconceito que ele havia ignorado por tanto tempo agora ameaçava destruir tudo. Em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, Ricardo Lacerda chocou o mundo mais uma vez. Ele não apenas confirmou o vazamento, mas expôs publicamente a sabotagem de Eduardo e de outros executivos, revelando a inveja, o elitismo e o racismo velado que havia por trás do ataque a Clara. Eu cometi um erro grave, Ricardo confessou, com a voz embargada pela emoção. Permiti que o preconceito cegasse meus olhos para o talento. Eu quase perdi essa mulher, essa empresa, por não enxergar que o valor de alguém não está no cargo que ocupa ou na cor de sua pele. O escritório inteiro estava em choque. Eduardo Campos foi demitido sumariamente, e uma auditoria interna completa foi anunciada para expurgar todos os resquícios de preconceito na empresa. A coletiva de imprensa não foi apenas sobre um escândalo corporativo. Foi sobre uma revolução. A história de Clara, a faxineira poliglota que virou chefe, e a confissão de Ricardo, o seio que admitiu seu preconceito, viralizou. A frase de Ricardo, talento não escolhe cargo, e eu quase perdi o maior da minha empresa por puro preconceito, ecoou em jornais, redes sociais e conversas em todo o mundo. Clara, antes invisível, tornou-se um símbolo de esperança para milhões. Sua história inspirou mulheres negras, pessoas de origens humildes, e todos aqueles que tiveram seus talentos silenciados pelo preconceito e elitismo. O mundo estava começando a se perguntar: quantas Claras ainda existem por aí, esperando para serem vistas? A verdade de Clara abalou o mundo corporativo. O que acontecerá a seguir com sua ascensão e a luta contra o preconceito? Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de talento, coragem e justiça social. Deixe seu like se você também acredita que o talento não escolhe cargo e que o preconceito deve ser combatido. Compartilhe este vídeo para que a história de Clara inspire mais pessoas a lutarem por um mundo mais justo e igualitário. Comente abaixo, qual a sua maior esperança para o futuro de Clara? Você conhece alguma Clara que o mundo ainda ignora? Capítulo 7. A resposta inesperada e o eco da inspiração. A confissão de Ricardo Lacerda na coletiva de imprensa reverberou muito além dos muros do prédio corporativo. Clara, antes a invisível, tornou-se a mulher que mudou o seio, um farol de esperança para milhões. Sua história, de uma simplicidade poderosa, viralizou nas redes sociais, em noticiários e em conversas de mesa de bar. Mensagens de apoio e admiração chegavam de todas as partes do Brasil e do mundo, de mulheres negras, de pessoas de origem humilde, de todos aqueles cujos talentos haviam sido silenciados pelo preconceito e pelo elitismo. Clara, que sempre viveu nos bastidores, viu-se no centro de um movimento inesperado. Apesar da nova fama, Clara manteve sua humildade. Ela sabia que sua ascensão não era apenas sobre ela, mas sobre todas as Claras que o mundo ainda ignorava. Seus primeiros dias como chefe de departamento foram desafiadores. A equipe que antes a desprezava, agora a olhava com uma mistura de curiosidade, ressentimento e um certo medo. No entanto, Clara, com sua inteligência e sua empatia, começou a conquistar a todos. Ela não impunha ordens, mas buscava colaboração. Ouviu as preocupações de sua equipe, aprendeu com seus colegas e, aos poucos, foi transformando o ambiente de trabalho. Seu talento, antes escondido, agora era uma força motriz para o departamento. O sucesso de Clara foi um soco no estômago de Dr. Eduardo Campos, o executivo demitido. Ele tentou contra-atacar, dando entrevistas e espalhando mentiras sobre Clara, alegando que ela era uma fraude, uma marionete de Ricardo. Mas suas palavras caíam no vazio. A voz de Clara, cheia de verdade e autenticidade, era mais forte do que qualquer calúnia. Ricardo Lacerda, agora um aliado, a defendeu publicamente, reiterando sua confissão de preconceito e elogiando a integridade e o talento de Clara. A empresa, antes vista como um bastião de elitismo, estava em processo de uma transformação radical, liderada pela mulher que eles quase perderam. Capítulo 8. A ponte de conhecimento e as cicatrizes do passado. Com a credibilidade de Clara firmada, o Departamento de Comunicação Internacional floresceu sob sua liderança. Ela não apenas dominava idiomas, ela entendia culturas, nuances e a alma das pessoas. As negociações internacionais que antes estavam travadas, agora fluíam com uma leveza impressionante.
Clara implementou programas de intercâmbio cultural na empresa, incentivando a diversidade e o aprendizado de novos idiomas, quebrando barreiras internas e externas. Sua sala, antes um cubículo discreto, tornou-se um centro de aprendizado, onde ela compartilhava seu conhecimento com a equipe, construindo pontes onde antes havia apenas muros de comunicação. No entanto, a ascensão de Clara trouxe à tona não apenas o reconhecimento de seu talento, mas também as cicatrizes de seu passado. A fama a colocou em evidência, e sua história de vida à mãe doente, os filhos criados sozinha, os sonhos abandonados, tornou-se pública. A mídia, que antes ignorava sua existência, agora se aprofundava em cada detalhe, buscando a narrativa dramática. Clara sentia o peso dessa exposição, mas usava sua plataforma para dar voz a milhões de outras mulheres, mães e talentos invisíveis. Ela falava sobre a importância da educação, da resiliência e da necessidade de apoio às mulheres em situações de vulnerabilidade. Em uma de suas palestras, uma mulher na plateia, de olhos marejados, a procurou ao final. Era uma antiga vizinha de Clara do passado, dos tempos em que ela cuidava da mãe doente e lutava para criar os filhos. A vizinha a lembrou dos sacrifícios, das noites sem dormir e da determinação de Clara em nunca desistir. Ela também mencionou o preconceito que Clara enfrentou, os olhares de julgamento na periferia, a invisibilidade social. Aquele reencontro foi um espelho para Clara, mostrando-lhe o quão longe ela havia chegado, e o preço que pagou por seus sonhos. A inspiração que ela agora irradiava era fruto de uma dor profunda e de uma resiliência inabalável. Capítulo 9. O encontro da dor e o rosto da esperança. A história de Clara e sua mensagem de superação ressoaram profundamente. Sua capacidade de transformar a dor em inspiração e o preconceito em um trampolim para o sucesso era um testemunho vivo para a empresa e para o mundo. Ricardo Lacerda, o CEO, observava sua transformação com admiração. Ele percebeu que Clara não era apenas uma funcionária brilhante. Ela era a alma da empresa, a personificação dos valores que ele agora tentava incorporar: dignidade, inclusão e o reconhecimento do valor humano acima de tudo. No auge de sua influência, Clara decidiu usar sua plataforma para um projeto pessoal, a criação de um programa de mentoria para jovens talentos de comunidades marginalizadas. Ela queria dar a outros a chance que ela quase não teve. Em uma visita a um centro comunitário na periferia, ela se deparou com uma cena que a atingiu profundamente. Um menino, com cerca de 10 anos, com os olhos perdidos e a roupa suja, estava sentado sozinho em um canto, desenhando no chão. Ele a lembrava de seus próprios filhos quando eram pequenos, da inocência roubada pela pobreza. Clara se aproximou do menino. Seu nome era João. Ele havia perdido a mãe recentemente e vivia com uma tia doente. Ele era um talento nato para o desenho, mas não tinha recursos ou esperança. Clara sentiu uma conexão imediata. Ela viu em João a si mesma, o sonho não realizado, a compaixão que ela havia cultivado. Ela o convidou para fazer parte de seu programa de mentoria, prometendo que ele teria todas as oportunidades que ela não teve. O rosto de João, que antes era de desespero, agora se iluminava com uma faísca de esperança. Clara estava não apenas curando suas próprias cicatrizes, mas salvando uma alma, e, ao fazê-lo, redescobrindo a beleza do perdão e da compaixão. Capítulo 10. O legado do gênio inesperado e a pergunta que ecoa a Fundação Clara Lacerda, ou outro nome mais conciso. Como Fundação Clara Vozes Invisíveis, criada com o apoio de Ricardo, tornou-se um farol de esperança. O dinheiro, antes um símbolo de poder e exclusão, agora era um instrumento de transformação. O programa de mentoria de Clara cresceu exponencialmente, revelando talentos brilhantes em comunidades marginalizadas que, de outra forma, jamais seriam vistos. João, o menino que Clara encontrou, floresceu sob sua tutela, tornando-se um jovem artista promissor, sua arte, um testemunho do poder da esperança e da segunda chance. A história de Clara viralizou em todo o mundo. Ela se tornou um ícone, inspirando milhões de mulheres e jovens a não desistirem de seus sonhos, a lutar contra o preconceito e a buscar a dignidade em cada passo. A empresa de Ricardo Lacerda, antes sinônimo de arrogância, agora era um modelo de diversidade e inclusão. Sua transformação um exemplo para o mundo corporativo.
Ricardo e Clara, o seio e a faxineira, o homem e a mulher que um dia foram separados pelo preconceito, agora eram parceiros em uma missão maior, provando que o talento não escolhe raça, gênero ou cargo. No final, a história de Clara, de sua ascensão inesperada e de seu impacto global, forçava o mundo a uma pergunta final, que ecoava em cada mente: quantas Claras o mundo ainda ignora? Quantos talentos brilhantes estão escondidos sob mantos de invisibilidade, esperando por uma chance, por um olhar, por alguém que acredite neles? A história de Clara não era apenas uma tragédia transformada em um milagre. Era um chamado à ação, um convite para que cada um de nós olhasse além das aparências e buscasse a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. A jornada de Clara inspirou o mundo, mas a pergunta final ainda ecoa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de talento, superação e um legado que transforma vidas. Deixe seu like se você também foi inspirado pela história de Clara e acredita que o talento não escolhe cargo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam desafiadas a enxergar as Claras ao seu redor e a lutar contra o preconceito. Comente abaixo qual a sua maior lição com a história de Clara. Quantas Claras você acredita que o mundo ainda ignora? O Gênio Inesperado capítulo 11. O crescimento do legado e a força da comunidade e a ascensão de Clara não foi um evento isolado. Foi um catalisador. A história da faxineira poliglota que se tornou chefe ressoou profundamente, e a fundação Clara Vozes Invisíveis, criada com o apoio incondicional de Ricardo Lacerda, tornou-se um farol de esperança. A fundação não era apenas um programa de mentoria, mas um movimento de base, com voluntários da própria comunidade e ex-alunos. De Clara que agora eram profissionais bem-sucedidos. O dinheiro que Ricardo doara, antes manchado pela ambição, agora era um instrumento de transformação, investido em educação, moradia e dignidade para os esquecidos. Clara dedicou sua vida à fundação, trabalhando incansavelmente para identificar talentos ocultos em comunidades marginalizadas. Ela viajou pelo país, buscando histórias, oferecendo oportunidades e construindo pontes. João, o menino que ela encontrou desenhando no chão, floresceu sob sua mentoria. Ele se tornou um jovem artista renomado, suas obras, um testemunho do poder da segunda chance. Sua arte, que retratava a beleza e a resiliência das comunidades, era exposta em galerias internacionais, e ele usava sua plataforma para defender a causa da fundação. A empresa de Ricardo Lacerda, antes um bastião de elitismo, passou por uma profunda reestruturação. Ricardo, transformado pela experiência com Clara, implementou políticas de inclusão, diversidade e meritocracia, criando um ambiente onde o talento era valorizado acima de qualquer preconceito. A história da empresa e de Ricardo tornou-se um exemplo para o mundo corporativo, provando que a verdadeira riqueza não está no lucro, mas no valor humano. Capítulo 12. O último desafio e a força da verdade com a Fundação Clara Vozes Invisíveis, prosperando, e a empresa de Ricardo se tornando um modelo. Um último desafio se ergueu, um eco do passado que se recusava a morrer. Dr. Eduardo Campos, o executivo que tentou sabotar Clara, e que havia sido demitido por Ricardo, reapareceu. Arruinado e buscando vingança, Eduardo havia coletado informações sobre a vida pessoal de Clara, buscando uma forma de manchar sua imagem e destruir a fundação. Ele queria provar que a redenção de Ricardo e a ascensão de Clara eram uma farsa, um golpe de marketing. Eduardo vazou para a mídia informações sobre a vida pessoal de Clara, buscando expor fragilidades, erros passados que não tinham relação com seu trabalho, mas que poderiam ser usados para desacreditá-la. A imprensa, sempre sedenta por escândalos, começou a investigar, e a reputação de Clara, construída com tanto sacrifício, foi ameaçada. Ricardo, ao lado de Clara, não hesitou. Eles decidiram enfrentar o desafio de frente, usando a verdade como sua única arma. Em uma coletiva de imprensa conjunta, Clara e Ricardo se apresentaram, não para defender, mas para humanizar. Clara falou abertamente sobre sua vida pessoal, suas lutas, seus erros, sua infância difícil, os sacrifícios que fez por sua família. Ela não escondeu nada, transformando as tentativas de Eduardo de difamá-la em uma poderosa mensagem de vulnerabilidade e resiliência. Ricardo, por sua vez, defendeu Clara com fervor, reiterando seu compromisso com a verdade e com a fundação.
A honestidade de Clara e a coragem de Ricardo em apoiá-la desarmaram a mídia e o público. Eduardo Campos, sem ter mais armas, foi finalmente silenciado. A verdade, mais uma vez, prevaleceu. Capítulo 13. O abraço da sociedade e a inspiração universal, honestidade brutal de Clara, e o apoio inabalável de Ricardo no enfrentamento das últimas calúnias, consolidaram a posição de Clara como um ícone global. Sua história não era mais apenas sobre talento, era sobre a coragem de ser quem você é, de abraçar sua história e de lutar pela verdade. A sociedade, cansada de falsas aparências, abraçou Clara como um símbolo de autenticidade e esperança. Mulheres, em particular, viam nela uma representação de suas próprias lutas e triunfos. A Fundação Clara Vozes Invisíveis prosperou como nunca. Doações chegavam de todas as partes do mundo, e Clara, com o apoio de Ricardo, expandiu os programas, alcançando milhões de vidas. Ela se tornou uma palestrante internacional, não para falar de negócios, mas sobre dignidade, inclusão e o poder de cada indivíduo. Seu discurso era simples, mas profundo, e ecoava em todos os cantos do planeta. Não importa de onde você veio, mas para onde você vai, e nunca deixe ninguém te dizer que você não é capaz. Ricardo Lacerda, o arrogante, encontrou sua própria redenção no serviço ao próximo. Ele se tornou um mentor para jovens líderes, ensinando-os sobre ética, compaixão e o verdadeiro valor do talento humano. Sua vida, antes preenchida por reuniões e lucros, agora era dedicada a construir um legado de impacto social. Ele e Clara, o chefe e a faxineira, o homem e a mulher que um dia foram separados pelo preconceito, agora eram parceiros inseparáveis em uma missão que transformava vidas. Capítulo 14. O legado do gênio inesperado e a pergunta que permanece anos se passaram. Clara, agora uma figura respeitada e amada mundialmente, continuava a liderar a Fundação Clara Vozes Invisíveis, seu nome sinônimo de esperança e oportunidade. Sua vida era um testemunho vivo de que o talento não escolhe raça, gênero ou condição social. João, o menino que ela havia encontrado desenhando no chão, tornou-se um dos mais renomados artistas de sua geração, usando sua arte para contar as histórias das comunidades e para defender a causa da fundação. Ele era um exemplo da visão de Clara. Ricardo Lacerda, já idoso e com a saúde frágil, mas com a alma em paz, observava o legado que ele e Clara construíram juntos. Ele sabia que havia encontrado a verdadeira riqueza não nos bilhões, mas na transformação das vidas e na redenção de sua própria alma. A empresa de Ricardo, agora liderada por uma nova geração de executivos, continuava a ser um modelo de inclusão e responsabilidade social, honrando o legado de Clara e a visão de um futuro mais justo. A história termina com Clara, já idosa, sentada em um banco de praça, observando a cidade. O burburinho ao seu redor, as pessoas apressadas, os arranha-céus imponentes, tudo é diferente, mas, ao mesmo tempo, igual. Ela sorri, seu olhar distante, mas cheio de uma paz profunda. A pergunta que ecoou no início de sua jornada ainda paira no ar, uma reflexão para todos nós. Quantas Claras o mundo ainda ignora? A história dela não é um fim, mas um começo, um convite para que cada um de nós olhe além das aparências, busque o talento em lugares inesperados e lute por um mundo onde nenhuma voz seja silenciada pelo preconceito. Capítulo 15. O eco infinito da dignidade e a vida de Clara não parou no banco da praça. Seu legado se tornou eterno. A Fundação Clara Vozes Invisíveis cresceu exponencialmente, transformando-se em uma organização global, com impacto em todos os continentes. A visão de Clara, de um mundo onde o talento floresce independentemente das circunstâncias, se enraizou em inúmeras vidas. João, o artista, se uniu a outros talentos revelados pela Fundação, criando uma rede global de artistas e ativistas que usavam a arte para denunciar injustiças e promover a inclusão. Ricardo Lacerda, mesmo após sua partida, foi lembrado como o homem que teve a coragem de enxergar além do seu preconceito e mudar o curso de sua vida, deixando um testamento de humildade e transformação. Sua história, junto à de Clara, tornou-se um estudo de caso em escolas de negócios e em seminários sobre ética e liderança, inspirando uma nova geração de líderes que valorizam o ser humano acima do lucro. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Clara repousa, simples, mas com a inscrição:
aqui jaz uma voz que o mundo não conseguiu silenciar. Em um dia ensolarado, crianças de diferentes etnias e origens, com sorrisos brilhantes, colocam flores em sua sepultura. Elas não a conhecem como a Seio ou a famosa palestrante, mas como a vovó Clara que lhes deu esperança, que lhes ensinou que cada um tem um dom único. O eco da pergunta, quantas claras o mundo ainda ignora? Não é mais uma acusação, mas um chamado, um lembrete constante de que a dignidade e o talento residem em cada esquina, esperando apenas por um olhar, uma chance, uma voz que os reconheça. A história de Clara é um legado infinito, um testamento do poder transformador de um simples ato de reconhecimento. Chamade.